Olá, aqui é Marô. Eu tô aqui, um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente está trazendo uma pessoa muito especial aqui para o nosso Conversa em Ação. É o Felipe Bandone de Oliveira, meu amigo fino da Biologia. E a gente se conhece aí desde a Faculdade de Biologia, e o Fino trilhou um caminho aí de professor de ciências para jovens e adultos, e teve um super reconhecimento que ele é um professor nota 10, ganhou o prêmio da Fundação Victor Tivita, da Nova Escola, né, como professor nota 10. Então a gente tem a honra aqui de conversar com um dos 10 melhores professores do Brasil. Esse projeto, Lua de São Jorge, nasceu das demandas dos próprios alunos, dos saberes deles próprios. Assim, começou tudo eu escutando histórias dos alunos sobre a Lua, né? Então eu comecei a aula perguntando para os alunos: o que vocês sabem sobre a Lua? Que histórias vocês têm para me contar sobre a Lua? E se enrolava de um lado para o outro 7 vezes. E aí, nisso, eles se transformavam e levantavam um lobisomem. O grande desafio é criar situações problema a partir dos conhecimentos que os alunos trazem, dessas histórias. Então, quando eu pensava sobre elas, vou dar um exemplo. Ah, professor, e São Jorge, né? Eu ouvi dizer muito que São Jorge está na Lua. Eu simplesmente trago essa questão de volta para eles. Projeto uma imagem da Lua e pergunto: aonde está São Jorge aí? Aonde você está vendo? Aqui é a cabeça do cavalo, aqui uma orelha dele, ó, aqui é outra orelha, ó. Observa bem, ó. Sempre tem lua cheia na época do colégio, sempre lua cheia. Então, assim, dava aquela impressão que eles contavam uma história, que é o coelhinho da Páscoa, né? Nas orelhas, entendeu? E aqui, mais ou menos, das mãos, ele está sentadinho. Se cada um está vendo uma coisa, talvez a coisa esteja no olho de quem vê e não na Lua em si, né? Eu pedi que eles escrevessem essas histórias, porque muitas vezes são histórias que são só passadas oralmente, de pai para filho, de avô para neto, de geração para geração, e nunca tinham sido escritas. O meu trabalho como professor de ciências é aproximar esse aluno que tem essa vivência de um conhecimento científico, né, academicamente mais aceito. Então, vamos pensar sobre esse problema como cientista. Essa foi a primeira vez que se observou de fato um corpo que estava viajando bater num planeta. Então, essa foi uma grande evidência de que a mesma coisa deve ter acontecido com a Lua. Isso é uma coisa interessante, que algumas dessas crateras aqui têm centenas de quilômetros de comprimento. Se a gente pudesse tirar a poluição do céu, ele ficaria assim. Muito mais estrelas, né? Eu vi a Lua e eu imaginava que aquelas manchas fossem São Jorge, né, que tinha na Lua. E depois de ver de perto aqui pelo telescópio, aí eu fui confirmado, eu tirei a minha dúvida que não é São Jorge, é só as crateras mesmo. Dá pra ver que na parte escura da Lua, você tá vendo umas manchinhas claras, que parece que são aquelas montanhas, igual a gente discutiu na aula. Sim. Dá pra ver? Uma parte escura e a outra parte mais de cima clara. Então um aluno olhava pra Lua e falava assim: peraí, mas a Lua não tem luz, ela não emite luz, ela tá refletindo a luz do Sol, mas tá de noite, então aonde tá o Sol? E aí um aluno falava assim: não, o Sol tá ali, assim, virando a esquina, né, da Terra, ele está além do horizonte. Isso para mim é um sinal de que eles estão aprendendo e que está mudando o ponto de vista, né? O cara está percebendo que o universo é maior do que ele pensava. Eu acho que isso é muito interessante e emocionante, né? E o que eu acho mais importante, além do prêmio, é essa visão de educação que o Felipe traz, né? Essa ideia da educação sempre com o diálogo, aproveitando o saber das pessoas, dos alunos dele, e a vivência, né? Ele teve aqui, ele vai contar pra gente aqui desse projeto Lua de São Jorge, que tem uma super vivência que eu acho que vocês vão gostar de saber. Obrigada, Fino. Boa tarde. Prazer estar aqui que com bom você. rever você. Diga, o que você... Conta pra gente um pouco do projeto Lua de São Jorge, né? Que Bom, foi? O projeto Lua de São Jorge é um projeto para estudar astronomia, né, para jovens e adultos. E eu comecei tentando ensinar astronomia para os meus alunos do jeito mais tradicional possível, né? Peguei o livro didático, dei uma olhada no que o livro dizia que seria importante ensinar,
comecei por ali, aquela coisa da gravidade, que é isso, que os planetas, né, não se chocam por conta da gravidade, rodam em torno do Sol e tal. E eu percebi que aquilo não fazia sentido para os alunos. Os alunos estavam achando aquilo enfadonho, eram aulas chatas e que não tinham contato com o que eles queriam saber de verdade. E até que um dia um dos alunos perguntou para mim: professor, mas e São Jorge? Tá na Lua mesmo ou não tá? E isso me deu muito o que pensar, né? Eu fiquei imaginando o que é de fato que meus alunos querem saber. E comecei a tentar conceber um projeto que levasse mais em consideração o que eles querem saber e também o que eles já sabem, né? Para a gente poder conversar, justamente o que você disse. E então pedi que os alunos contassem eles histórias que envolvessem coisas da astronomia. A gente começou pela Lua, na verdade o foco foi a Lua. E eles começaram a contar as histórias deles, de lobisomens, de plantações, né, que frutificam na Lua ou que dão flores em certa fase da Lua, nascimentos, partos, né, que acontecem na virada da Lua. E aí eu, como professor de ciências, a gente foi investigando cada uma dessas coisas e foi conversando. A curiosidade dos alunos era sempre: é verdade ou não é, professor? Né? E aí a gente ia conversando, porque às vezes a resposta era eles mesmos que traziam, né? E foi isso, o projeto foi isso. Agora, teve muitos desdobramentos da parte de escrita, da parte de observar o céu, né? Que também era uma coisa que para mim era muito importante e eu acabei levando isso para os alunos. E foi uma experiência muito bonita, todo mundo observando o céu, primeiro a olho nu, depois com o telescópio, né? Foi bem... A gente pode dizer que a gente fala muito das vivências, né? Dessa diferença que as vivências fazem no processo de aprendizagem. Essa observação do céu é uma vivência, sem né? dúvida, uma experiência mesmo, né? Bem transformadora. Foi para mim, né? E só muito tempo depois é que eu fui pensar nisso, que eu fui levar para os alunos uma experiência que tinha sido transformadora para mim, né? Foi uma tentativa de fazê-los passar por esse caminho que eu passei. E eu acho que para eles também foi muito transformador, porque primeiro é muito bonito você observar a Lua, as estrelas com o telescópio, e depois que vem à tona muitas coisas que você não estava vendo antes. Então foi bem bonito. Okay. E o que você aprendeu com essa experiência? Acho que a coisa mais marcante da experiência para mim foi ouvir as histórias dos alunos. Porque para mim, que cresci na cidade, as histórias da influência da Lua na nossa vida, ou influência dos astros, né, soavam para mim como um folclore distante, de coisas que não existem mais. E meus alunos trouxeram vida para isso. Para eles não é uma coisa folclórica ou de outro tempo, é uma coisa que eles viveram de fato, né? Os lobisomens apareceram na vida deles. Tem alunos que foram em caçada de lobisomens, né? Então é uma coisa da vida deles mesmo. A vida rural que muitos deles tiveram, ela é regulada pela Lua, né? Não tem outro jeito de não ser. Eles prestam muita atenção. Nós da cidade prestamos pouca atenção no céu, né? Ele não é mais um ponto de referência para nós, a gente quase não percebe. Mas para quem vive em locais, né, mais afastados das grandes cidades ou na zona rural, continua sendo uma referência muito importante. E aí, junto com isso, vem toda uma cultura, né, das histórias, de saberes que ficam um pouco esquecidos, né, pelas pessoas da cidade. Não necessariamente errados, não necessariamente certos, né, a gente até evita essa distinção, mas outros saberes, né, que não o meu científico. E aí, onde é que entra o conhecimento científico nisso tudo? Então, eu como professor de ciências, eu sou representante das ciências na escola, né? Sou cientista na escola. O que eu faço é apresentar para os alunos como que um cientista vê essa questão. Então, para pegar o exemplo do parto, né, que foi uma questão que a gente analisa bem a fundo, a gente identifica lá no calendário o que é a virada da Lua. Então tem 4 datas por mês que
e acontecem mudanças de fase, né? Ou pelo menos é o que está marcado no calendário, e aí a gente discute, mas se é verdade que as crianças nascem na virada da lua, então esses 4 dias devem ter mais nascimentos que nos outros. E quando a gente vai investigar os dados, não é isso que acontece. Então, aí os alunos passam a questionar até a própria ideia da virada da lua. Eles falam assim, não faz muito sentido isso mesmo, porque todo dia tem lua, né? E não tem um dia assim que muda repentinamente. É uma classificação nossa, né? Humana, de dizer, a partir daqui a gente vai chamar de crescente. Mas o fato é que a lua está fazendo lá uma coisa independente disso tudo, né? Então, como cientista, eu mostro para os alunos como um cientista enxerga o mundo. E aí a gente coloca isso em debate na turma. E os alunos aí, eu acho que no fim das contas eles acabam assimilando aquilo como mais uma visão de mundo, não como uma que seja superior à outra, né? Não que uma coisa exclua a outra. Não, acho que não. Porque cabe, né? Eles podem pensar, trazer a tradição, trazer todas as experiências prévias. Eu perguntei isso especificamente para os alunos. Eu perguntei, vocês acham que estudar a Lua dessa forma que a gente estudou empobrece, né, aquilo que vocês sabiam sobre a Lua, deixa aquilo em segundo plano, faz vocês verem aquilo com algum preconceito? E eles dizem que não. Eles dizem que eles vão continuar guardando as lembranças das histórias com muito carinho, num lugar especial lá para eles, mas que eles entendem hoje que talvez aquilo se encaixa melhor naquele contexto lá da vida rural do que o contexto que eles estão agora, que é uma sociedade muito mais burocratizada, né, de meios de comunicação, em que aquele conhecimento já não parece tão adequado. E aí eles também dão boas-vindas para o conhecimento científico. Então são coisas que convivem na cabeça das pessoas. E eu acho que, na verdade, convivem na cabeça de todas as pessoas, não só dos meus alunos, inclusive na dos cientistas, né? Uma analogia interessante que a gente pode fazer, Maru, com a língua. Quando você vai fazer uma palestra para um grupo de pessoas especialistas naquilo que você está apresentando, você vai ser muito formal e vai apresentar com rigor, né? Muito diferente dessa conversa que você está tendo comigo, e vai ser muito diferente da conversa que você tem com seus filhos ou com seus amigos num ambiente que não tem câmera, por exemplo. E você vai usar como se fosse uma outra língua. Só que essas 3 convivem na sua cabeça. Você só vai usar nas horas certas. E eu acho que isso vale para os outros conhecimentos também. O que a gente usa em cada momento, né? A gente pode ter um repertório aí, quanto maior for o nosso repertório, quanto mais línguas a gente aprender a falar, melhor. Né? Por exemplo, o conhecimento científico ele é ótimo para muitos problemas da nossa vida, mas quando se trata, por exemplo, da arte, né, ele não pretende substituir a arte, ele não pretende substituir a questão afetiva que a gente tem com o mundo. Então a arte explica muita coisa também, por exemplo. Então são coisas são tipos de conhecimento que nos excluem, né? Que podem conviver aí nesse diálogo de saberes, né? Que dicas você daria, pensando que nosso público tem professores, tem palestrantes, tem gente que está querendo fazer diferente, né? Está querendo dar uma aula marcante, promover uma vivência significativa na vida das pessoas, do público que eles trabalham. Se você pudesse resumir esse seu jeito de ensinar e esse seu jeito de proporcionar essa experiência significativa, como foi no projeto da Lua, o que você acha que o professor tem que ter aí para ser um professor nota 10? O que eu faço é pensar em aulas que eu gostaria de ter, né? Então, tento me lembrar da minha vivência de aluno e proporcionar para os meus alunos aquilo que eu gostaria de viver também. Então, ser franco na discussão, ser honesto, tratar dos temas que realmente que são da vida, né? E não me afastar daqueles temas que as pessoas dizem assim, não, tem que ensinar porque é importante isso na escola, mas se naquele momento aquele tema não faz sentido, a gente tem que se afastar e assumir os grandes temas, as grandes discussões, né, que aparecem da nossa vida. Então, eu penso muito nisso, em fazer com os alunos o que eu gostaria que fizessem comigo. E, num certo sentido,
eu estou fazendo comigo também, porque quando a gente vai para uma aula, o que acontece ali é uma troca, não uma transmissão, né? Não é um só que ensina e o outro que aprende, né? Não, é um movimento aí, né? Eu acho que esse é um modelo que existe, né? Existe ainda em muitas escolas, esse modelo mais de transmissão, mas que há muito tempo já, né, os educadores, assim, os estudiosos da educação, propõem que a gente se afaste desse modelo de transmissão e parta para um modelo de mais conversa, mais diálogo, né? Mais horizontal, talvez, não sei. Que os alunos vão aprender muito mais desse jeito. Sem e aí dúvida. O professor também aprende. Isso, né? eu acho que fica mais interessante para todo mundo. Traz uma troca, né? Traz um exercício aí de convivência que se só um fica falando, muitas vezes ele está falando sozinho, né? Não tem, o outro não está ouvindo, né? Então, checar sempre se o aluno está ouvindo mesmo e o que ele pode trazer também. Sim. Mas esse é o lado positivo, né, disso. Sim, mas a gente também não pode ignorar que tem... Né? Não é fácil Exatamente, fazer um trabalho desse, né? Ainda mais você fala numa turma de adultos, né? Muitos são mais velhos do que você, né? Sim. Como é que você lidou aí um pouco com essa questão da autoridade do professor, do saber do professor? Eu tenho alunos que são 30 anos mais velhos que eu e me chamam de senhor, né? Mas é um senhor da autoridade, né? É um senhor do respeito. Passa pelo respeito, claro, e quando eu questiono eles falam que é uma questão de respeito, mas é também no caso dos meus alunos, que são trabalhadores, muitos deles em empregos de baixa qualificação, né? Eu sinto nessa fala um pouco da submissão do empregado que se coloca como se o patrão estivesse falando, né? E muitas vezes eles vão para a escola procurando esse modelo. E quando chega lá e o professor se coloca de uma maneira mais próxima, eles também estranham, né? Então já passa por esse desafio de tentar quebrar essa hierarquia que sempre é colocada. Tudo bem, com o tempo isso vai acontecendo, os alunos vão se aproximando mais da conversa, mas aí surgem discordâncias entre eles, nas discussões, discordâncias comigo, né? A gente enfrenta preconceitos de todo tipo também, né? Que vem à tona e que eu acho que são importantes de serem combatidos ali na sala também, de uma maneira que não seja doutrinatória, mas tem que aparecer, por exemplo, uma manifestação racista na aula, né? Como é que eu lido com isso? Eu já enfrentei essas questões, é difícil, né? Ou uma manifestação muito machista, esse tipo de coisa que eu acho que é interessante de discutir, de problematizar, mas não é fácil, né? Porque as pessoas trazem, né, todas as histórias de vida, os preconceitos, tudo que elas vivenciam, né? Sim. Então aí como é que a gente aí entra um pouco do café, né, dessas metodologias, como é que a gente cria um ambiente para que esse saber apareça, mas que ele seja discutido no grupo, né, que tenha realmente um diálogo, e não que um só monopolize a palavra e fale mais do que o outro, né? Como é que a gente cria esses outros ambientes favoráveis à conversa, à troca, né? Que também não é uma coisa fácil, ele precisa ser pensado também, essa forma de ensinar, né? Não só o conteúdo, mas o jeito que eu vou ensinar. Sim, isso que você está dizendo é fundamental, pensar na forma, né, no método, porque nessa metodologia, né, do café, falando de um jeito mais amplo, né, essa tentativa de criar um ambiente aconchegante ou que seja amigável, onde a pessoa possa se expor sem medo, né? No caso da minha experiência, né, com os alunos trabalhadores, muitas vezes são pessoas que vêm de uma história de opressão também, e aí é muito difícil uma pessoa que foi sempre silenciada, de repente ser convidada a falar. Então surgem muitas vergonhas, muitos medos, muitas inseguranças e tudo isso a gente tem que ir conversando, né, para tentar tirar essa rolha, né, que ficou tanto tempo tampando as ideias dessa pessoa. E nesse sentido eu acho que essa organização mais comum da sala de aula, né, do professor ali distante, ela não ajuda muito. A gente precisa tentar quebrar isso, né, em alguns momentos pelo menos. Também sem ser radical, porque
imagina só, tem alunos que vão nos procurar porque eles querem aquele modelo de escola que ele abandonou há 20, 30 anos atrás. Então, por um lado, ele também quer sentar na carteira, ele quer copiar o que está na lousa, ele quer, né, viver um pouco daquilo. E eu acho que tudo bem, né? A gente pode tentar mesclar as coisas. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é mais efetivo um trabalho que envolva mais diálogo, né? Mais do que transmissão. E você vê uma mudança no comportamento dos alunos desde o começo do ano, quando você pega a turma, não sei se você fica mais de um ano com a turma, um ano e meio, né? Até o final, quando eles saem, eles já estão... eu vejo transformação até física, Marô. As meninas que vão, assim, né, toda o cabelo super preso, assim, tentando aparecer o mínimo possível, de repente já, né, se enfeitam mais, né, já soltam o cabelo, mudam o corte e tal, porque é uma coisa de estar um pouco mais à vontade para aparecer para o mundo, para se colocar como pessoa, né. Eu acho isso daí muito bonito, que acontece lá. Uma aula de ciência que transforma pessoas. Não só de ciências, mas assim, a escola toda, né? Porque acho que a experiência daí da escola, tem um ambiente, né? De socializar, conversar. Que alegria, filho. Que maravilha esse trabalho que você está fazendo, né? Só tenho aqui a agradecer. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Certamente vão inspirar muita gente aí, os professores que estão aí por esse Brasil afora, nos assistindo, que às vezes não sabe como fazer do seu conteúdo um jeito mais interessante, como dar uma aula mais significativa, né, mais importante, que tenha realmente um impacto na vida das pessoas, né? A gente não pode perder o nosso tempo, a gente precisa usar o nosso tempo de uma forma muito objetiva e que transforme mesmo. Acho que o nosso trabalho tem que ter uma transformação aí na vida das pessoas. Se você, não sei se que mais que você quer falar aqui, algumas 3 dicas super importantes, 3 ensinamentos. Puxa aí vida. Que você tira de todo esse processo. Eu não sei, eu acho que a gente precisa ter uma empatia maior, né, com as pessoas. Eu acho que uma conversa maior. Para ter conversa, você precisa se colocar um pouco no lugar do outro, né? E eu acho que é isso que... Se eu fosse resumir aí toda a essência desse trabalho que você fez, que você faz. Acho que a empatia pelo outro, né, pela vivência do outro, e uma busca de amizade, né? Uma vez eu li isso, eu achei isso muito bonito, que amizade, assim, no sentido lá dos gregos antigos, tinha a ver com a conversa e com você ter uma coisa comum para conversar. E aí eu acho isso interessante, porque nas aulas é isso, né? A gente traz a lua ou aquele conteúdo de ciências, mas como uma desculpa para a gente conversar do que efetivamente ele em si, né? O foco é nas pessoas. Nas pessoas, ali, na conversa, na amizade. Na amizade. E o conteúdo é um pretexto, né, pra gente ver. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar contigo, Marô. Obrigada. Parabéns pelo seu projeto novo aí, pela sua iniciativa. Acho que vai ser muito, muito bom para muita gente. Muito obrigada.